O que é que, na sua opinião, o que é que o governo, que fez bastante coisa, dado em vista ao contexto do Brasil, né, onde a classe dominante, os políticos, a imprensa são contrários ao armamento civil, o que você acredita que poderia ter sido feito a mais e que não foi possível? A alteração do ponto de vista legal, né, sem nenhuma dúvida, a alteração nas leis. E isso foi muito dificultado, por assim dizer, pelo entorno do presidente da República, sobretudo no início do mandato. A composição dos ministérios com a ida de Sérgio Moro, por exemplo, no início do governo, já estabeleceu um empecilho fortíssimo a qualquer empenho mais firme do governo para a questão das armas de fogo. Isso acabou não acontecendo por conta de resistências internas, né, inicialmente no próprio Ministério da Justiça, e na sequência, uma tentativa que foi muito nítida para aqueles que acompanham o entorno, os bastidores dessa possibilidade de discussão legal de projetos em Brasília, que foi um determinado afastamento do presidente da República em relação à realidade da pauta. Ele simplesmente não tomava conhecimento, porque o seu entorno assim não permitia, de diversas dificuldades que eram enfrentadas nesse segmento. Então, ele veio, inclusive, a descobrir diversas demandas que ainda não haviam sido solucionadas e que poderiam ser, que ainda estavam a cargo dentro da sua esfera de possibilidades de ação, já quase na segunda metade do governo, porque não tinha, não chegava essa informação para ele. Então, nós tivemos uma deficiência muito grande no empenho institucional do governo, do mesmo modo que se empenha, e aí a gente não está falando de nenhum tipo de interferência ilícita ou irregular, de modo nenhum. É do mesmo modo que o governo se empenha, por exemplo, para aprovação de projetos que são do seu interesse, como reformas, como propostas de emenda à Constituição, dentro do processo legislativo, nós não tivemos esse empenho institucional do governo na questão das armas de fogo. E isso nos deixou à mercê dos decretos. Nós tivemos uma possibilidade, né, uma efetiva alteração dentro daquilo que era possível ao governo, mas ficamos na fragilidade, na volatilidade de ter-se isso apenas por meio de decretos. Então, faltou esse empenho na parte legal. Se nós tivéssemos conseguido avançar alguma coisa em lei, nós, sem nenhuma dúvida, estaríamos hoje com um cenário de menos insegurança jurídica, ainda que não fosse efetivamente garantia, porque, infelizmente, nós estamos vendo um cenário em que a atividade legislativa vem sendo gradativamente substituída pela atividade judicial. Nós estamos em um momento em que a política foi judicializada e com a judicialização da política há um esvaziamento da importância da atividade legislativa. Então, seria algo que, teoricamente, nos concederia uma maior segurança jurídica, mas que a gente também não pode dizer que fosse uma solução no cenário que nós estamos vivenciando. Basta dizer que, no julgamento dos próprios decretos, a nossa Suprema Corte reescreveu a nossa lei, reescreveu o Estatuto do Desarmamento. E isso passou sem que ninguém contestasse, sem que ninguém, sequer o próprio Congresso chamasse atenção por estar sendo atropelado. Então, também a gente não tem a certeza de que eventuais avanços legais fossem ser mantidos pelo Judiciário, infelizmente.